O assunto agora é aquela questão envolvendo a construção da casa de custódia lá no bairro São Cristóvão. Aliás, uma situação que deve ganhar novos contornos a partir de hoje, inclusive. É que na tarde da última sexta-feira foi protocolado lá na Câmara de Vereadores um requerimento para que não seja dado andamento à votação de doação do terreno lá no São Cristóvão para a construção da casa de custódia. Essa sessão, aliás, estava prevista para acontecer no domingo e por conta de uma questão de segurança e a pedido do Coronel Letrinta, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, foi transferido para hoje, vai acontecer às 18h30. Segundo esse requerimento, que foi protocolado pelo advogado Sandro Gregório da Silva, esse terreno lá, onde pretende se construir a casa de custódia, está sendo desapropriado compulsoriamente, isto é, de forma forçada, e o dono do imóvel não estaria concordando com os valores, e isso inclusive pode gerar um litígio, uma briga judicial e inviabilizar lá a obra. Bom, para a gente ampliar esse assunto, saber mais a respeito disso, estou recebendo aqui no Bianca News o doutor Sandro Gregório da Silva. Doutor, é um prazer recebê-lo, tudo certo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bianca que nos acompanham nesse momento. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você, que traz muita qualidade para o jornalismo de Moarama e independência, que é fundamental para uma imprensa livre, né? Então, parabéns para você pelo trabalho que você vem fazendo. Imagina, é um dever nosso. Doutor, eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco em que exatamente se baseia esse requerimento que o senhor protocolou, inclusive está assinado lá com o dono do terreno e também com a Associação de Moradores, né? Isso. Do São Cristóvão. O que acontece, por que pode inviabilizar lá? Rodrigo, antes de mais nada, é preciso ponderar o seguinte: nenhum morador de Moarama, eu acredito né? Não estou falando em nome da população, mas pelo que a gente ouve por aí, inclusive do bairro São Cristóvão, é contra a construção desse empreendimento. Que realmente nós temos um problema instalado na cidade, ninguém discorda disso, que é a delegacia aqui de Moarama, com quase 300 presos, com a capacidade para 64. Então é um problema gravíssimo, né? Fica próximo do centro da cidade e que precisa ser resolvido. Agora se anunciou, né, graças a Deus, esse aporte de recursos para colocar esse equipamento obrigatório aqui, não para o Moarama, mas para a região de Moarama. Então ninguém discorda com relação à construção da casa de custódia, é uma necessidade absoluta. Eu acredito o seguinte, que a forma como vem sendo tratada não é a melhor. Primeiro, não prescinde nenhum tipo de audiência pública, né? Você tinha que ter ouvido a população, ouvido as entidades, para juntos, né, construir esse projeto tão importante para que efetivamente fosse efetivado. Então se noticiou inicialmente na região da Jabuticabeiras, 1º de maio, foi rechaçada essa ideia, no imóvel próprio da prefeitura. Agora se anuncia a construção no bairro São Cristóvão de um imóvel de um particular. Mas esse imóvel, ele foi feito uma desapropriação compulsória, forçada. O município, o Estado e a União pode fazer isso? Com certeza pode, existe lei para fazer isso. É de interesse público, você pode desapropriar. Mas o que se instala nisso? A questão de se tornar litigioso. Já tem um processo judicial de desapropriação, aí você verifica que o poder discricionário do prefeito de tomar as decisões conferidas pela lei, ele esbarra em algumas situações, quando a própria lei federal, o decreto federal, manda que se consulte o poder judiciário e dê o chamado contraditório e ampla defesa para o dono do imóvel. Então tem um questionamento sobre valores, sobre o impacto numa propriedade de 8 alqueires, onde se pretende destacar apenas um alqueire e meio. Como é que vai ficar esse resto dessa propriedade, que é uma área ali próximo já a bairros, é uma área futura de expansão urbana. Então a desvalorização desse imóvel, né, foi colocado um preço que o proprietário discorda, e é um direito legítimo dele também de questionar, porque isso está na Constituição, o direito à propriedade, né, ele é inviolável. Então, colocando todas essas questões, será que o Estado vai aportar recurso num terreno litigioso? Né? Poderia ser feita uma desapropriação voluntária com um proprietário que concordasse com a venda e não teria nenhum tipo de problema. Você pode ver que no artigo 2º do próprio projeto de lei número 37 de 2009, ele diz que a doação definitiva do imóvel ficará condicionada à procedência da ação de desapropriação por utilidade pública distribuída perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Moarama. Então o que quer dizer? O próprio projeto informa que depende de um evento futuro e incerto, uma ação que pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, né? E está condicionada à eficácia dessa ação para doação definitiva. Agora, como é que se aporta recursos na ordem de 25 a 40 milhões? Tem gente que fala que é 40 milhões de reais para construir esse equipamento lá para 750 presos sobre um litígio. A pergunta que se faz é a seguinte: o Estado vai concordar com isso? Até sugeri para alguns vereadores que retire o projeto de pauta por hora, vá a Curitiba, explique essa situação, demonstra esse processo judicial. E se o DEPEN, enfim, da onde vem os recursos, garantir a vinda, aí
dê sequência ao projeto. Que o dono da obra, o dono do imóvel, vai dar sequência, com certeza, nas vias judiciais. Não houve essa consulta ao DEPEN? Nós não, durante lá a conversa que tivemos com o DEPEN, o que a gente observou é que, a princípio, me parece que isso não estaria colocado à mesa. Entendi. Né? Porque, talvez, se tivesse sido colocado à mesa, talvez o posicionamento até do chefe do DEPEN, com quem conversei, poderia ser diferente do posicionamento que ele diz o seguinte: olha, para nós o que interessa são questões técnicas. A questão política é uma outra questão. Então, a questão técnica, eles verificaram topografia, localização, ele é próximo do perímetro urbano, quer dizer, está do lado de um bairro, né? Então, na verdade, é o seguinte, para eles, tudo bem, mas essa questão jurídica, eles estão sabendo disso? Agora, eu coloquei isso para a Câmara, até para eles baixar esse projeto, retirar ele e baixar em diligência para verificar essas questões. O que pode ser feito? Porque então, olha o prejuízo, Rodrigo, que pode acontecer com o Moarama se insistir nesse projeto e esse projeto fadar o fracasso lá na frente. O Moarama pode perder a oportunidade de ter esses recursos que estão disponibilizados, né? Entendeu? Os recursos estão disponibilizados. Então, no momento da Câmara, do Conselho de Segurança do município, da Prefeitura, enfim, das autoridades também que compõem o Poder Judiciário, o Ministério Público, verificar essa questão e levar essa questão para o órgão que vai, para a entidade que vai fornecer o recurso para a construção, para verificar a possibilidade. E caso contrário, uma questão que se torna, que está judicializada, faça a opção por um outro tipo de imóvel de desapropriação, que também consulte os bairros através de audiência pública, se isso pode ser construído próximo de um bairro, ou se isso pode fazer na zona rural próximo do município, né? Para fazer essa casa de custódia, como já digo para você, o Moarama não pode perder a oportunidade de ter essa casa de custódia, e todos concordam com isso. Então eu acho que esse projeto tem que ser melhor discutido, né? Não é só questão da insatisfação natural dos moradores de São Cristóvão, que estão no seu legítimo direito de efetivamente não aceitar essa construção lá. Mas não é nem isso que está se colocando sobre a mesa. Está colocando uma questão jurídica que pode inviabilizar o projeto. Isso foi passado por alguns vereadores hoje, eu acredito que eles estão discutindo isso também ao longo do dia, que efetivamente o próprio projeto ele subordina a eficácia de um evento futuro incerto, que é a procedência da ação. Está aqui no projeto. O senhor chegou a conversar com o presidente da Câmara de Vereadores? O senhor deu ciência aqui no requerimento, o senhor deu ciência à presença da Câmara, não foi isso? Nós fizemos o requerimento em nome da Associação de Moradores e do proprietário do imóvel, com procuração outorgada, para que efetivamente, dirigida ao presidente, que é a maior autoridade do Poder Legislativo e que é quem tem o poder para agendar essa sessão de votação e também de prorrogar ou de tirar de pauta, né? Como ele fez, transferindo do domingo para segunda-feira. Então nós tentamos algum contato com ele, eu pedi, alguns vereadores tentou, se a gente quisesse dialogar, mas parece que ele tem uma agenda muito lotada. Se entende que é o presidente da Câmara Municipal, do município de pouco mais de 110 mil habitantes, realmente é uma agenda complicada e ele não teve até nesse momento disponibilidade para ouvir, né, essa conversa com ele. Eu estou observando aqui pelo site da Câmara que tem uma informação com relação à transferência da sessão, mas não há uma manifestação por conta dessa questão. E eu baixei a pauta da Câmara também, consta lá, inclusive, na extraordinária, que está convocado para as 18 horas, ainda consta a votação do projeto. Então, acredito que não deva ter, por enquanto, pelo menos mudado nada. Doutor, o senhor que trabalha, claro, com esses casos e tem conhecimento muito grande, inclusive, da perspectiva do consumidor, porque é a sua área, o direito do consumidor, quais são os julgados, existem julgados já nesse sentido, em que direção poderia ser essa decisão num eventual litígio? Vou te dar um exemplo. Que direito seria resguardado, o interesse público ou do cidadão que tem o terreno? A Constituição Federal diz o seguinte: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso é consagrado na Constituição Federal. Quer dizer o seguinte, que o interesse público sempre prevalece em decorrência do interesse privado. Mas o que acontece? Esse interesse tem que dar uma resposta efetiva à indenização que pretende o cidadão, porque o artigo 5º também protege o cidadão em todos os seus direitos, inclusive o direito à propriedade. O direito de não vender a propriedade, ele pode ser suprido por essa questão do interesse público, com certeza. Se você não quer vender ou não quer, não vai interessar, vai ser vendido. Agora precisa apurar o valor correto, precisa ver o impacto de retirar 36 mil metros de uma área de quase 200 mil metros e o que vai ficar valendo depois essa depreciação desse remanescente dessa área. E outra coisa, eles estão desapropriando uma área ainda que sequer foi destacada. A emissão de posse é, em tese, naquele imóvel que compõe 200 mil metros. E até final de tarde da sexta, tinha observado que o município não tinha depositado ainda os 450 mil reais pelo imóvel. E a juíza já está com despacho cobrando o depósito para dar eficácia na emissão de posse.
Então, emitir o Estado na posse não quer dizer que a propriedade é do município ainda, porque tem um contraditório do proprietário do imóvel, né? Então, como é que você vai aportar recurso de terceiro, do Estado ou da União? Não tenho certeza. Numa questão litigiosa. Essa é a dificuldade. E aí a preocupação de perder o recurso. Eu enviei agora de manhã cedo um pedido à assessoria de comunicação da Prefeitura para que, se houvesse algum posicionamento com relação ao seu requerimento e ao projeto que seria votado na Câmara de Vereadores, então que me posicionasse. Inclusive pedi que isso poderia ser feito de nota. Não recebi até o momento qualquer parecer da assessoria de comunicação da Prefeitura. Então estou aguardando. Inclusive, se houver alguma novidade com relação a isso, a Prefeitura pode se manifestar. Eu ainda estou aqui na rádio até a 1h da tarde. Se chegar algum posicionamento, a gente traz aqui. Rodrigo, interessante uma coisa que você perguntou sobre julgado de jurisprudência. Nós temos um caso aqui em Moarama, daquela questão da Cúria Diocesana, certo, que é aquele pedaço de terra que passa em frente ao seminário, que seria feita a continuidade da rua. Até onde tem informação, na época foi desapropriado de forma compulsória e foi depositado o valor na época, acho que foi R$700 mil, e parece que até hoje, né, não tem ainda. Então está discutindo judicialmente ainda essa questão. Então é um exemplo para nós termos, isso tem mais de 5 anos, nessa questão da casa de custódia. Não seria bom senso todo mundo retirar, baixar a guarda, baixar as armas, vereadores, prefeitura, a população de São Cristóvão, e vir debater esse tema com a importância que ele merece ser discutido e efetivamente para oferecer para o Estado, que tem um recurso disponível para nós, para que se faça a casa de custódia em cima de nada que seja litigioso, para a gente não correr o risco de perder o projeto. Eu acho que a sugestão é essa daí. Não é questão agora de brigar se o São Cristóvão tem razão, se a população tem, ou se a população está no direito dela de reclamar. Isso não é inquestionável, né? Qualquer cidadão, eles estão reivindicando o que é de direito deles. Eu digo sempre o seguinte, um bairro daquele, ele é primordialmente um bairro de habitação popular. Então, muitas vezes, as pessoas foram escolhidas para residir lá. E lá eles fincaram a sua residência, a sua história. Tem gente que vive ali há 30, 40 anos naquele lugar e tem aquilo até como uma cidade, porque ela tem uma característica pitoresca, o São Cristóvão. Ele é um bairro que ele fica para cada rodovia, parece um pequeno município ou um distrito, onde as pessoas todas se conhecem, tem histórias de infância, enfim. Então, eles têm o legítimo direito de defender a sua casa, de achar que aquilo perto, próximo da sua casa. A cidade de Moarama não pode questionar isso, não pode tirar o direito deles, porque se for no seu bairro, você vai questionar. Você vai pensar sobre isso. Então, inquestionavelmente, a população de São Cristóvão tem razão de reclamar, de reivindicar, mesmo porque ninguém chegou para eles e foi explicar para eles, numa audiência pública, o que significava a instalação dessa casa de custódia. Mas isso é uma outra situação. A preocupação agora é não perder o recurso que está garantido e oferecer uma matrícula de imóvel em nome do município, livre e desembaraçado de qualquer ônus. Quando você vai comprar uma casa, um terreno, por mais pequeno que seja, a primeira coisa que você olha é se tem a certidão. Primeiro, se quem está te vendendo é o dono. Então, o dono do imóvel fez a desapropriação, tem uma liminar, mas o município não é dono daquele terreno ainda. Tanto que o projeto informa que vai depender do sucesso na ação judicial. E a ação judicial no Brasil ele pode durar 2, 3, 4, 5, até 10 anos. Né? Então é preciso tratar isso com responsabilidade. E a Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, fala o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então os vereadores de Moarama têm que olhar para essa população de São Cristóvão, têm que olhar para essa questão jurídica e fazer um voto com responsabilidade, olhando pelos 110, 120 mil habitantes de Moarama. Que se perder, que se fizer um projeto mal arranjado, der sequência numa coisa que já começou errada, e lá na frente perder esse recurso, a culpa, a responsabilidade vai ser do município de Moarama e da Câmara Municipal de Moarama, que autorizou o desenrolamento desse processo, apontando vício já no decreto no artigo 2º. Bom, vamos acompanhar, nós continuamos acompanhando toda essa situação. Eu estarei lá à noite, inclusive na Câmara de Vereadores, acompanhando. Vamos saber se teremos novidades com relação a isso e, obviamente, se houver alguma decisão durante a tarde, nós também estaremos comunicando aqui. Doutor, quero agradecer pela sua participação, pelas informações também. Rodrigo, é um grande prazer estar com você, já disse, né? Isso que você traz muita qualidade, credibilidade, imparcialidade para o jornalismo. Isso que você faz aqui do Bianca News é o que se chama de comunicação social. Parabéns para você e segue nessa luta aí que você colabora muito com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Obrigado, grande abraço, meu amigo. Prazer, lisonjeado, viu? Bom, a entrevista com o doutor Sandro Gregório sobre essa questão toda envolvendo lá esse terreno estará depois, à tarde, no Facebook do Bianca News, também no meu Facebook, jornalista Rodrigo Melo, e no site da Bianca, biancafm.com.br, acessa lá.